Existe um grande erro em relação às profecias que quase poucas pessoas falam. Por quê? Porque não dá ibope, não dá like, não dá. Porque as pessoas gostam de viver por pânico, gostam de notícias amedrontadoras, gostam de notícias com medo. Mas a grande verdade é que, desde que existe profecia, profecia nunca foi para revelar algo que é inevitável. Apesar de, em alguns casos, realmente aquele mal ser inevitável, a profecia ela não tem esse objetivo. O objetivo da profecia é avisar a pessoa de que existe uma grande possibilidade daquele mal acontecer e que é necessário, então, tomar uma decisão de mudança. Como que a profecia, como que a revelação funciona? Porque para as pessoas entenderem, as pessoas têm que, quando a pessoa está num chakra mais baixo, ela olha a profecia como algo muito longe da sua realidade, por causa do nível de percepção da frequência que ela está. Mas conforme a pessoa vai subindo a frequência nos chakras, ela vai entendendo que a profecia é uma revelação de uma possibilidade, ou seja, uma linha de possibilidade, e não algo que vai acontecer de qualquer jeito. Por que isso? Porque quando a pessoa está numa frequência mais baixa, ela tem menos poder de transformar a sua realidade. Ela é mais sujeita ao meio. Conforme a pessoa sobe a sua frequência, mais o meio vai se sujeitando a ela, porque ela vai aumentando o seu poder em relação ao meio, em relação ao ambiente. Ou seja, 99% das profecias não precisam, não vão acontecer. Por quê? Ou melhor assim, vamos colocar de uma outra forma. Elas não precisam acontecer. Porque do que adianta você saber de uma revelação, de uma profecia, de um futuro, se ele já está escrito, só tem uma linha e vai acontecer de qualquer forma? Não tem lógica ter a profecia, ter a revelação. Ela precisa, na verdade, entender, as pessoas precisam entender que a profecia, a revelação e a visão profética sempre é de uma possibilidade. Nesse caso, geralmente uma alta possibilidade. E geralmente de um destino ruim. Para quê? Por que acontece esse processo e como acontece? Primeira coisa, as pessoas veem a profecia como uma revelação de Deus. E nem sempre, porque eu já falei em outros vídeos. Tudo que a pessoa não entende, tudo que o ser humano espiritualmente não entende, ele delega a um ser, a outra pessoa. E geralmente esse ser que leva esse crédito, geralmente a pessoa que fala que é Deus. Mas como é que funciona o processo da revelação? O que acontece? Você tem a glândula pineal na sua cabeça e ela está numa frequência do chakra frontal ou do chakra coronal, ou seja, está dentro do seu crânio, ok? O que acontece? Ela, pela frequência, ela consegue captar uma linha de temporal de possibilidade, viajando, né, vamos dizer assim, no tempo, no espaço, e consegue decodificar uma linha temporal, processar na glândula e transmitir essa informação no cérebro. Aí vem aquela revelação, aquela informação. Essa é a mecânica espiritual que executa o processo de revelação profética, tanto desde que existem profecias. Só que essa pessoa que viu aquilo, ela viu a linha de possibilidade que ela pode enxergar, que ela conseguiu enxergar, dependendo dos desejos, das intenções,
dos desdobramentos da própria consciência dela, dentro da vivência da realidade, dos processos encarnatórios que ela vai ter no futuro. Ou seja, essa distância temporal depende do nível da consciência desse profeta, do nível espiritual desse profeta. Por exemplo, nós vemos Daniel como um profeta bíblico que transcende muitos séculos na frente. O próprio Cristo fazia isso. E muitos outros profetas, além da Bíblia, em outras religiões, conseguem ter esse desdobramento. Porém, independente do profeta, qual seja ele, seja profeta Maomé, seja profeta Jesus, seja qualquer profeta de qualquer religião, ele sempre vai ver possibilidade. E o próprio Cristo falou que, indiretamente, aquilo que ele falou também era uma possibilidade. É que está nas entrelinhas. Só que naquele ambiente, naquela época, se via como esse contexto. Um contexto de possibilidade, um entendimento disso. Era mais maduro o pessoal nesse sentido. Quando foi trazendo para o aculturamento latino, né? Foi trazendo para essa ideia, criou-se a ideia de que a profecia é inevitável, é uma coisa que está escrito na rocha e aquilo não vai mudar. Mas não é isso e não é exatamente isso que é uma revelação profética. Ou seja, profecias todas são evitáveis. E a profecia existe justamente para se evitar aquele mal. Quando alguém fala, está decretado, vai acontecer, tá, pode mudar, dá para mudar. Ela existe justamente porque é uma chance de você ver aquilo e mudar aquele destino mudando os seus comportamentos. Com base no mesmo comportamento, a probabilidade é que aquilo ocorra. Se nada mudar, vai acontecer. Porque foi um vislumbre. Agora, se aquela visão trouxer consciência às pessoas e elas decidirem mudar a trajetória, aquilo que é profecia, ela altera. E a profecia não deixou de ter validade. Ela não deixou, porque o termo profecia que foi mudado. O conceito era de uma previsão de possibilidades, devia traduzir melhor. Se traduzíssemos melhor, como eu tive uma previsão de possibilidade, é melhor nós mudarmos o comportamento para não sofrermos isso. Você entendeu? Só que endeusaram a palavra profecia, se transformando ela em algo imutável. Essa foi uma distorção, pode-se dizer uma distorção diabólica sobre tudo que aconteceu. E algumas coisas a pessoa já não vai acontecer e a pessoa fica esperando. E às vezes ela trabalha até para construir aquela realidade e fazê-la acontecer. Mudemos a nossa visão e aceleremos a nossa realidade.